Olha só, até pouquíssimo tempo atrás parecia que o Kremlin estava assim, de mãos atadas. Mas, de repente, o tabuleiro geopolítico virou completamente. A razão? Um novo conflito no Oriente Médio, que acabou abalando um dos pontos mais sensíveis do planeta, o comércio global de energia. Isso, claro, mudou drasticamente o cenário para a Rússia. Ok, então vamos direto ao ponto. A questão central é essa. Essa guerra no Irã é um verdadeiro presente para a Rússia? Porque, à primeira vista, parece uma baita sorte para Moscou, né? Mas a realidade, como a gente vai ver, é bem mais complexa. Bom, tudo começa com um pequeno gargalo geográfico, mas que tem um impacto gigantesco na economia mundial. A crise com o Irã basicamente paralisou um ponto crucial para a energia global e as consequências, essas foram sentidas no mundo todo e de forma imediata. Para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, é só olhar os números. O Estreito de Hormuz é literalmente uma artéria por onde flui uma parte enorme da energia do mundo. Com ataques de drones e mísseis, grandes produtores como o Catar e a Arábia Saudita já estão cortando a produção. Outros, como o Iraque e Israel, estão até desligando algumas infraestruturas por pura precaução. Ou seja, o fluxo está sendo estrangulado. E o resultado disso está aqui, nesse número impressionante. A consequência imediata dessa paralisia foi uma explosão nos preços. O petróleo subiu mais de 10%, mas o verdadeiro pesadelo para a Europa foi o gás. O preço quase dobrou da noite para o dia, um aumento de 90%, atingindo bem na maior vulnerabilidade do continente. E para a economia russa, que, vamos ser sinceros, estava em queda livre, essa crise de energia pareceu um bote salva-vidas no meio de uma tempestade. De repente, todo esse caos global se transformou numa vitória que parecia ter caído no colo do Kremlin. E esse slide aqui ilustra o contraste de um jeito perfeito. Antes da crise, o fundo soberano da Rússia estava secando e rápido. Podia zerar já no próximo ano. O país enfrentava o maior déficit fiscal desde 1996. Mas aí, de repente, com a alta dos preços, o petróleo russo voltou para a meta de $60 o barril. E o que isso significa? Mais receita, mais dinheiro para a guerra e, claro, uma nova ferramenta de pressão contra a Europa. Então, a tese inicial parecia bem clara, né? A crise no Irã resolve os maiores problemas financeiros da Rússia, enche os cofres com petrodólares e coloca Putin de volta numa posição de poder com muito mais recursos para financiar a guerra. Mas calma lá. Não vamos tirar conclusões tão rápido. Assim como o Putin achou que ia tomar Kiev em 3 dias, a situação aqui também tem suas camadas ocultas. Mas dinheiro não resolve, como num passe de mágica, todos os problemas estruturais que a Rússia enfrenta. O primeiro problema é até meio contraintuitivo. É o paradoxo do rublo forte. Pensa comigo. O petróleo é vendido em dólares, mas o governo russo paga salários e soldados em rublos. Com o rublo artificialmente valorizado, cada dólar que entra do petróleo se converte em menos rublos. Na prática, isso acaba comendo uma parte dos lucros que o Kremlin esperava ter. E não para por aí. Existe também uma crise de produção. Mesmo com o preço lá em cima, a Rússia está com dificuldade para vender seu petróleo. As sanções secundárias estão funcionando e os ataques ucranianos deixaram um monte de refinarias fora de combate. E isso cria um gargalo logístico. O petróleo simplesmente não tem para onde ir, o que força o fechamento de poços. E reativar esses poços é caro e demorado. Pois é, as sanções secundárias, aquelas que punem quem compra petróleo russo, estão mostrando que funcionam. A Índia, por exemplo, cortou drasticamente as importações, uma queda de mais de 50% em só 3 meses. A China foi por um caminho parecido. O resultado é essa queda bem significativa nas exportações marítimas da Rússia. Agora vamos olhar para o outro lado da equação. Porque a Europa de hoje não é mais aquele continente vulnerável do início da guerra, não. O cenário de energia na Europa mudou fundamentalmente, e isso acaba enfraquecendo a arma mais poderosa de Putin. E a prova está nesse gráfico. Em 2022, o preço do gás e o da eletricidade andavam de mãos dadas. Hoje, essa ligação foi quebrada. Um aumento de €1 no gás agora representa um acréscimo de só 25 centavos na conta de luz. A Europa, de certa forma, se blindou do choque do gás. E como isso foi possível? Basicamente com uma estratégia de 3 pontas. Um investimento gigantesco em energias renováveis e armazenamento em baterias, melhorias drásticas na eficiência energética da indústria e uma transição da economia para setores que simplesmente consomem menos energia. O mercado, mesmo que devagar, sempre reage. Então, chegamos ao ponto central. A ideia de que Putin pode, de novo, usar o gás para chantagear a Europa é, em grande parte, um blefe. O poder que ele acha que recuperou é muito, mas muito menor do que parece.
E essa citação resume a situação perfeitamente. Apesar dos preços globais estarem nas alturas, o poder de barganha da Rússia diminuiu tanto que ela mal consegue colher os benefícios dessa crise. A prova final está aqui. Para conseguir vender o petróleo, a Rússia é forçada a dar descontos enormes. O desconto hoje é o dobro do que era antes. É a maior diferença desde 2023. Se Putin realmente cortasse os laços com a Europa, seu poder de mercado diminuiria ainda mais, porque ele dependeria quase que só da China e da Índia. Resumindo, embora a crise no Irã tenha dado um fôlego financeiro para a Rússia, não é a salvação estratégica que o Kremlin esperava. Não vai ter chuva de petrodólares, nem poder suficiente para forçar a Europa a suspender as sanções, que, aliás, estão causando mais danos do que se admite por aí. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Em um mundo onde os mercados de energia podem virar de cabeça para baixo da noite para o dia, será que as sanções econômicas, quando aplicadas de forma estratégica e persistente, são uma ferramenta muito mais poderosa do que a gente imaginava?